voltando, continuando a leitura. 2.4.2, a curva de demanda individual. Para finalizar a leitura de hoje. Tá? A relação preço-quantidade observada na escala de demanda poderá também ser mostrada graficamente. Para tanto, o eixo vertical, eixo das ordenadas, será utilizado para representar o preço, e o eixo horizontal, eixo das abscissas, para representar a quantidade. Na figura 1, a parte 1 mostra os 7 pontos correspondentes à combinação preço-quantidade do quadro 1. O ponto A mostra que o preço de R$ 7,00, a quantidade de refrigerantes demandada mensalmente é 0. O ponto B indica o preço de R$ 6,00 e que a esse preço a quantidade demandada de refrigerantes é de 5 garrafas por mês. O ponto C mostra o preço de R$ 5,00 e as 10 garrafas de refrigerante que são demandadas mensalmente a esse preço e assim por diante. Unindo os pontos de A até G, obteremos a curva de demanda, figura 1, parte 2, que é a curva que estabelece graficamente a relação entre as quantidades de refrigerante que o consumidor está disposto a comprar e todos os possíveis preços. Dessa forma, a curva de demanda nos mostra também a quantidade demandadas, nos mostra também as quantidades demandadas a preços intermediários, R$ 13,50, R$ 2,20, R$ 1,10, etc. Então, figura 1, a curva de demanda individual de refrigerantes. Tá? Então, aqui tem a parte 1, na vertical o preço, no horizontal a quantidade demandada. Parte 2, na vertical o preço, na horizontal a quantidade demandada. Perdão. Então, aqui na parte 1 tá só os pontinhos, né? Preço R$ 7,00, 0 garrafas. Preço R$ 6,00, 5 garrafas. E assim sucessivamente, tá? Para cada ponto. E aqui, na parte 2, a curva de demanda, tá? É desenhada a curva de demanda. Então, aqui é a quantidade de garrafas de refrigerante por mês. Tem que ter sempre um período de tempo, tá? Aqui 80, vamos lá, continuando. Devemos observar também que a curva de demanda envolve o conceito de máximo, uma vez que ela nos mostra a quantidade máxima que o consumidor deseja adquirir a cada diferente preço, ou o preço máximo que o consumidor deseja pagar a cada diferente quantidade. Naturalmente, o consumidor está disposto a pagar preços menores que os indicados pela curva de demanda, e nunca maiores. Exemplificando, o consumidor está disposto a pagar no máximo R$ 3,00 por 15 garrafas de refrigerante, e jamais pagará por essa quantidade um preço maior, por exemplo, R$ 6,00. A curva de demanda é desenhada de cima para baixo, da esquerda para a direita, e sua inclinação negativa indica que a quantidade demandada aumenta à medida que o preço cai, ou que a quantidade demandada diminui à medida que o preço aumenta. Essa característica ilustra a Lei Geral da Demanda, a qual se aplica praticamente a todos os bens: livros, açúcar, trigo, roupas, aparelho de som, etc. E que é a seguir enunciada. Lei Geral da Demanda. A quantidade demandada de um bem ou serviço, em qualquer período de tempo, varia inversamente ao seu preço, pressupondo-se que tudo o mais que possa afetar a demanda, especialmente a renda, o gosto e preferência do consumidor, o preço dos bens relacionados e as expectativas, quando a renda, preços e disponibilidades permaneça o mesmo. Segundo essa lei, toda vez que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Toda vez que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Tá?
Então, aqui é a lei geral da demanda. E aqui, toda vez que o preço diminui, a quantidade demandada aumenta. Toda vez que o preço aumenta, a quantidade demandada diminui. Tá? A relação inversa entre preço e quantidade, que determina a inclinação negativa da curva de demanda, se deve basicamente a dois fatores. Letra A, efeito substituição, e letra B, efeito renda. Então, letra A, efeito substituição. Se o preço de um bem aumentar, enquanto os preços dos outros bens permanecem os mesmos, o consumidor procurará substituir o consumo desse bem, passando então a consumir um bem similar. Exemplificando, se o preço da pera se eleva, o consumidor procurará substituir o consumo de pera pelo consumo de maçãs. Tá? O consumidor procurará substituir o consumo de pera pelo consumo de maçãs. Da mesma forma, se o preço de um bem diminuir, enquanto os preços dos outros bens permanecem constantes, não muda, o consumidor poderá aumentar o consumo desse bem que teve o preço reduzido, em detrimento do consumo de bens que, de outra forma, compraria. Exemplificando, se o preço da pera diminuir, o consumidor poderá aumentar o consumo de pera por conta de uma diminuição no consumo de maçã. Letra B. Efeito renda. Suponha que a renda do consumidor, em termos nominais, permaneça a mesma. Se o preço de um bem diminuir, a renda do consumidor se elevará em termos reais. Suponha que a renda do consumidor, em termos nominais, tá? Nominal, gente, nominal é o valor bruto e total do dinheiro sem desconto da inflação, sem nada. Então, suponha que a renda do consumidor, em termos nominais, o valor bruto, permaneça a mesma. Se o preço de um bem diminuir, a renda do consumidor se elevará em termos reais. Reais é quando tem o ajuste, quando tem o desconto da inflação, tornando o consumidor mais rico, fazendo que ele possa aumentar o consumo desse bem. Exemplificando, à medida que o preço da maçã cai, o consumidor passa a gastar menos dinheiro. À medida que o preço da maçã cai, o consumidor passa a gastar menos dinheiro em cada unidade de maçã que ele comprar. É como se a renda houvesse aumentado em um montante equivalente. É como se a renda houvesse aumentado em um montante equivalente. Por essa razão, o consumidor pode comprar um pouco mais desse bem. De fato, preços mais baixos induzem as pessoas que já adquiriam a mercadoria a demandar maiores quantidades dela. Esse é o efeito renda, provocado pela queda no preço. O efeito renda também atua em direção contrária. Assim, se o preço do bem aumentar, mantida a renda nominal, o valor é bruto, sem desconto. Mantida a renda nominal constante, o consumidor ficará mais pobre em termos reais. Termos reais é quando a tua renda tem desconto, né? Desconto da inflação, por exemplo. Ou seja, sofrerá uma queda em seu poder aquisitivo, o que induzirá a reduzir o consumo do bem. Tá? Nominal é a renda bruta, sem desconto. Real é a renda líquida, com desconto. Devemos destacar ainda que o termo demanda é empregado para fazer referência a toda uma escala de demanda ou curva de demanda. Um ponto na curva de demanda é chamado ponto de quantidade demandada e indica uma única relação preço-quantidade. Mudanças nos preços do produto provocam variações nas quantidades demandadas desse produto, variações ao longo da curva de demanda. Ainda de acordo com o nosso exemplo numérico, se o preço diminuísse de R$ 5 para R$ 4 por garrafa de refrigerante,
haveria aumento na quantidade demandada de 10 para 15 garrafas de refrigerante por mês. O movimento do ponto C para o ponto D, ao longo da curva de demanda, e não o aumento da demanda, de 10 para 15 garrafas de refrigerante por mês. Devemos notar que a demanda não se altera. Tanto a escala quanto a curva de demanda continuam as mesmas. Da mesma forma, se o preço aumentasse de R$ 2,00 para R$ 4,00, haveria diminuição na quantidade demandada, de 25 para 15 garrafas de refrigerante por mês. O movimento do ponto F para o ponto D, ao longo da curva de demanda, e não uma diminuição da demanda de 25 para 15 garrafas de refrigerante por mês. Mudanças da demanda ocorrem quando os fatores mantidos constantes, renda, preço dos bens relacionados, gosto, expectativas, sofrem alterações, ou seja, quando temos uma mudança na condição ceteris paribus, ou seja, tudo constante, e serão objeto de análise adiante. Tá? Então é isso aí, meu povo. Assim que der eu apareço, porque as férias vão voar e eu não vou ficar gravando vídeo o tempo todo, porque trabalhar em mercado é cansativo e o dinheiro é curto. E é isso aí. Até outra hora com meus dentes quebrados. Eu vou ver se eu acho o dentista mais barato para fazer estética, porque 450 por cada dente eu não pago. Me desculpa. E é isso aí. Fui. Tchauzinho.